Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no estudo do Centro Espírita Equilíbrio de Matão, onde hoje nós vamos estudar o livro da Gênesis. Estamos no capítulo 4, né, sobre o papel da ciência na Gênese. É importante lembrar também que nós estamos no item 3, paramos no domingo passado, e eu vou pedir que a Ângela passe de novo, né, reprise o capítulo 1 e o 2, para que a gente tenha noção desse segmento, porque é de grande importância, que fala do tempo primitivo, da origem, né, dos povos da época. Então, isso é importante que a gente tenha esse entendimento. Nós estamos no capítulo 4, na página PDF 85, e do livro físico 78. Hoje, dia 4 de agosto de 2024. Eu vou pedir para que o Paulo faça a prece de abertura também. Boa noite a todos. Vamos dirigir nosso pensamento ao Criador, pedir que Jesus nos abençoe, nos acompanhe nos estudos de hoje, que todos nossos anjos protetores, que possamos mais uma vez realizar um bom estudo, que seja positivo para o nosso entendimento e, mais importante do que o entendimento, a prática do ensinamento da doutrina. Que assim seja. Capítulo 4. Papel da ciência na Gênese. 1. A história da origem de quase todos os povos antigos se confunde com a da religião deles, donde o terem sido religiosos nos seus primeiros livros. E como todas as religiões se ligam ao princípio das coisas, que é também o da humanidade, elas deram, sobre a formação e o arranjo do universo, explicações em concordância com o estado dos conhecimentos da época e de seus fundadores. Daí, resultou que os primeiros livros sagrados foram, ao mesmo tempo, os primeiros livros de ciência, como foram, durante largo período, o Código Único das Leis Civis. 2. Nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeitos os meios de observação, muito eivadas de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Mas, ainda quando esses meios fossem tão completos quanto o são hoje, os homens não teriam sabido utilizá-los. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação e retificando as ideias que formara acerca da origem das coisas. Muito bem, nós vimos aí o capítulo 1 e o capítulo 2, né, que fala dos povos, né, que deu a sua continuidade aos seus estudos, né, os seus livros, que foi o início de tudo, dos estudos, onde começou, né, os arranjos do universo, as explicações da concordância, tudo aquilo, os princípios das coisas, né, da humanidade, e também dali foi da onde saiu, né, os primeiros livros, né, onde saiu também os códigos das leis civis. É de grande importância isso para a história, para o conhecimento, né, dos povos da época. Depois veio mais o progresso, veio evoluindo, né, alguma coisa, né, já o homem, na sua evolução, já veio trazendo novos conceitos, mudando alguma coisa daquilo que era do passado, umas coisas mais modernas, mais novas. Agora nós vamos entrar no capítulo, né, na questão 3, que é onde fala também, né, da ciência no seu desenvolvimento, porque já os livros antigos já era também a ciência, agora já fala nessa ciência já mais moderna, né, trazendo mais conhecimento da astrologia e assim por diante. 3. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até ao momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar, que, pelo poder do cálculo, possível se lhe tornasse determinar com rigorosa exatidão o movimento, a posição, o volume
a natureza e o papel dos corpos celestes, que a física lhe revelasse as leis da gravitação, do calor, da luz e da eletricidade, que a química lhe mostrasse as transformações da matéria e a mineralogia, os materiais que formam a superfície do globo, que a geologia lhe ensinasse a ler, nas camadas terrestres, a formação gradual desse mesmo globo. A botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, coube iniciá-lo na filiação e sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pôde ele acompanhar os traços que a humanidade deixou através das idades. Numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Em falta dessas contribuições, teve o homem como guia as suas primeiras hipóteses. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo, sem conseguirem dele sair. Só o lograram quando a ciência abriu caminho, fendendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou de aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Em vez de uma gênese imaginária, surgiu uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Acompanhou-se a formação gradual da Terra e dos astros, segundo leis eternas e imutáveis, que demonstram muito melhor a grandeza e a sabedoria de Deus do que uma criação miraculosa, tirada repentinamente do nada, qual mutação à vista por efeito de súbita ideia da divindade após uma eternidade de inação. Pois que é impossível se conceba a Gênese sem dados que a ciência fornece. Pode dizer-se com inteira verdade que a ciência é chamada a constituir a verdadeira Gênese segundo a lei da natureza. Muito bem. Então, nós vimos aí, né, o progresso já junto com a ciência, a astronomia, né, tem tantas outras que estão, como foram colocadas aqui, que cada uma tem a sua sequência e uma se cadeia com a outra. O que eu achei que chamou muita atenção aqui, vocês podem observar, que fala aqui num termo, né, numa palavra, completando-se umas às outras, todas as ciências houveram de contribuir com o que era indispensável para o conhecimento da história do mundo. Olha aí, né, ela deixou de ser uma ciência colocada aqui como uma experiência positiva, né, ela já não era mais aquela do achismo, né, como foi colocado, mas sim, já positivo. Por quê? Porque uma foi mostrando para a outra, através dos estudos, né? E tem muito ainda que se fazer, mas já foi um bom caminho para que houvesse a evolução, nos casos, né, da Gênese. Paulo, por favor. Bom, o início torna claro que nós tínhamos, a humanidade tinha a versão da religião. Então, é uma versão mais ingênua, mais pura, tipo assim, ó, o mundo foi criado em 6 dias, então, o primeiro dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, tal, e era a versão que predominava, tá? Aos poucos, com as observações, tá, as ciências começaram a se desenvolver, então, quando o homem fazia uma escavação, de repente ele encontrava um fóssil, ele encontrava um mineral diferente, ele encontrava situações diferentes, isso começou a ser ligado, né? Fósseis de animais, de plantas, ele fala, então, opa, isso aí tem mais coisa aí. À medida que a física, a matemática, a astronomia começa a analisar os astros, começa a ver que a Terra não era o centro, e as coisas vão se propagando, vai imperando mais o poder da ciência no entendimento do ser humano, né? A religião passa a ser uma visão paralela, mas que a gente tem que entender que é com outro enfoque.
Bruna? Olá, amigos, boa noite. Acompanhando esse início de capítulo, né, nós vemos que Kardec ele foi construindo que as religiões, elas foram inicialmente a ciência da humanidade, né? Quando a humanidade não tinha ainda explicações para os fenômenos, para a criação, atribuiu-se às divindades, né? Inicialmente a muitas divindades, né? E aí depois, com vinda das leis mosaicas, atribuiu-se a um único Deus, né? Poderoso, justo, onipotente. No entanto, o desenvolvimento intelectual da humanidade foi fazendo com que ela descobrisse que alguns fenômenos tinham explicação. Por que chove? Por que as estações mudam? Por que as plantas florescem em determinada época do ano? E aí foi atribuindo-se isso às ciências, né? A botânica, a física, a astronomia, zoologia. E aí esse intelecto da humanidade ao se desenvolver, né, conforme foi se desenvolvendo, também, infelizmente, foi se desenvolvendo a questão do ego humano. Porque já não era mais um Deus que regia, era uma lei da natureza, e aí os humanos, dominando esses conhecimentos, começaram a pensar, se é assim que funciona, talvez eu consiga influenciar ou reproduzir. E aí que começa o nosso problema, né? Da vaidade humana, que acha que consegue mexer nas coisas, que consegue modificar o ritmo natural da vida, e aí surgem os problemas. Então, eu creio que é assim, claro, né, estamos ainda verificando isso, a Gênesis ainda vai desenrolar essas questões, mas o grande problema da humanidade não é o seu intelecto ser desenvolvido para que encontrar essas respostas para essas explicações da Gênese, mas o seu ego, a sua vaidade de achar que ele tem poder por conhecer os processos de influenciar neles, né? Vocês gostariam de comentar sobre isso? Luiz, por favor. Eu gostaria de falar assim o meu ponto de vista sobre aquela parte que fala das ciências, completando-se umas às outras. Realmente contribuíram para o conhecimento da história do mundo, como diz o texto. E o texto vai mais adiante, né? Sem querer deter toda a verdade, o texto diz que, entretanto, há hipóteses formuladas pelo homem naquilo que não compreende. E são hipóteses de fatos que até hoje, passados tantos anos, o homem ainda não compreende na totalidade, mas um dia, com o desenvolvimento da ciência, espera-se que possa o conhecimento, né, da humanidade e resolver também essas questões que, por enquanto, estão pendentes. Obrigado. Fabrício? Boa noite. É importante destacar, né, Kardec, como cientista que era, né, fez essa argumentação muito bem feita, muito bem ajustada à religião. E uma coisa importante é a gente entender que a religião sempre veio com essa ideia para muitos, né, filósofos, de levar o povo à ignorância, submeter o povo a condições de exploração através da religião, né, por muitos séculos isso foi utilizado de má fé, né, dos líderes que viveram aquele período, mas Kardec vai e argumenta, né, em favor da ciência, que ela é que aproxima o homem de Deus, né? Não é ela que distancia, não é a ciência que distancia o ser humano de Deus, como muitas religiões às vezes abordavam, né, na antiguidade, vamos dizer assim, de manter sempre rígida, né, aquela questão e duvidar sempre de outras hipóteses. Então é importante a gente entender que se o homem descobre como o universo foi criado ou que há mais de um universo, que nem hoje, né, se entende de multiverso, ou dos diversos multiversos que podem existir, é a tecnologia que o homem vai criando, vai fazendo com que ele entenda que a grandeza de Deus é muito maior do que ele pensava, né, e não o distancia de Deus, ou aproxima. Quem gostaria mais de comentar? Afonso? Boa noite a todos. Fazer alguns contrapontos ao que já se falou aí, né? Primeiro, esse capítulo, nós temos que lembrar que Kardec vivia
no início do tempo em que a filosofia e a ciência estavam se separando, né? Até o século XVI, XVII, a religião ela tinha um controle muito forte sobre a filosofia e a ciência experimental, como a gente conhece hoje, ela era totalmente incipiente. Ela começou com Da Vinci e outros pensadores que iniciaram a ciência experimental que a gente pensa hoje. O próprio termo cientista, ele foi escrito pela primeira vez na Enciclopédia Britânica em 1825. Então, o termo antes, no final do século XVIII, comecinho do século XIX, não se falava cientista, falava-se estudioso, filósofo, ou coisa que valha. O pensamento racional de Descartes, ele é de 1600 e pouco, né, século XVII, e a partir daí o homem conseguiu pensar sem colocar a religião como um parâmetro necessário para seguir o pensamento. E a partir daí descobriu-se que os fenômenos elétricos, eletrostáticos, depois elétricos, existiam, podiam ser controlados. Descobriu-se que o magnetismo não era somente uma propriedade de alguns materiais, mas sim um efeito que poderia ser provocado pela eletricidade. O eletromagnetismo vem daí. E aí começam-se os estudos do magnetismo animal e etc. Então, o Kardec está querendo trazer nesse capítulo que a evolução científica foi tão grande nesse período, e aí ele cita várias ciências que estavam iniciando, né? Tinha terminologias, algumas delas, inclusive aqui, por exemplo, psicologia. Ele utiliza a revista Espírita, subtítulo Estudos Psicológicos, porque a psicologia ainda não existia como ciência. Mas ele dizia, existem coisas na mente, que são exclusivamente da mente humana, que merece um campo exclusivo de estudo. E outra coisa que é interessante, que ele mostra que, a partir dessas ciências, o homem pôde sair das primeiras hipóteses que ele chama aqui, que pode ser dizer sua imaginação. Então, tudo que tinha antes era fruto de imaginação de alguém que tinha pensado daquela maneira, que tinha... e, a partir da experimentação, verificar que existia um histórico dentro da formação da Terra e, consequentemente, da formação do universo. Então, essa evolução, ela tem, sim, fundamentos religiosos lá atrás, mas ela deu um salto muito grande naquele período, entre 1700, 1600 e pouquinho, e 1950, né, 1960, 68, que ele está escrevendo a Gênesis, deu um salto muito grande. Tanto que a gente vai ver no item seguinte que ele acha que a ciência praticamente já tinha respondido tudo. Mas isso a gente discute depois. Agora, contrariando um pouco o que a Bruna diz, o orgulho e a arrogância humana ela é muito anterior a esse conhecimento científico, né? A diferença que tínhamos antes é que os imperadores, os reis, se julgavam ou deuses ou indicados diretamente por deuses. Então, não,
a Igreja Católica, ela se arrogou do direito de ser a representante única e com autoridade divina para mandar em tudo que fosse dentro do que hoje a gente conhece como Europa e Oriente Médio, né? Essa região da Europa até o Oriente Médio era onde a Igreja Católica mandava de uma maneira extremamente forte. E Kardec veio mostrar que a ciência quebrou isso, permitiu ao ser humano pensar além da religião, além da Igreja Católica. E eu acho que esse é o importante que ele mostra aqui. Ele faz como o próprio Fabrício colocou, ele era um pedagogo, ele era um homem de ciência, mas ele, mais do que isso, era um homem de estudo. Eu gosto de classificar que Kardec era um excelente explicador. E ele explica para a gente aqui como as ciências, na evolução das ciências, ela conseguiu mudar o pensamento do ser humano a partir daí. Obrigado, desculpa se eu me alonguei. Bruna? Respondendo ao Alfonso, concordo, né? O orgulho, o egoísmo humano, ele precede, e o poder, ele fazia isso ressaltar, né? A humanidade, ela foi oprimida, de fato, né, por esses ditos representantes de Deus, e a ciência abriu a mente dela para isso. No entanto, a humanidade, como nós sabemos, está num nível de evolução muito parecida, né? Seja da realeza aos plebeus, né? Então, a questão moral, por mais que varie, né, entre uns e outros, por estarmos no mesmo planeta, a gente já está classificado aí como sendo muito parecidos, principalmente em nossas mazelas. E o Fabrício falou uma coisa muito importante mesmo, né, que a intenção de Kardec foi aproximar a ciência de Deus e não afastá-la, né? Que isso talvez eu tenha ficado aí vago na hora que eu estava explicando, porque por isso que eu achei interessante a gente desenvolver o argumento, porque a ciência, de fato, ela nos aproxima de Deus, ela não nos afasta. O que nos afasta de Deus é essa questão mesmo da nossa vaidade, do nosso orgulho, de a gente achar que temos todas as respostas, e não temos. Para quanto mais respostas que a gente encontra, outras novas perguntas vão surgindo. E é isso que a gente que tem que nos trazer esse sentimento de humildade, porque a gente nunca vai ser detentor de todo o conhecimento, porque para cada nova resposta que surge, novas perguntas também virão. O mundo ele é imenso, infinito, né? O conhecimento é infinito. E é muito válido pensar isso, né? Que o conhecimento ele deve, de alguma forma, nos aproximar entre nós também, não só de Deus, mas entre nós enquanto humanos. E que a ciência ela não deve ser limitada a pequenos povos ou pequenas castas, né? Que ela deve se estender a todos. Popularizar esse conhecimento, né? Tornar simples, como o próprio Alfonso falou, né? O pedagogo simplificar, codificar, tornar isso acessível à população é de grande importância, né? De grande mérito. Porque todo aquele que tem seu grande conhecimento não guarda para si, mas ele trabalha para que chegue às outras pessoas, é uma das formas de caridade mais bonitas, talvez, né? Aliás, é uma forma de caridade muito bonita, né? É uma das formas de caridade que existe. É você tornar simples aquilo que, de alguma forma, pode ser complexo, para as pessoas compreenderem em seus diferentes níveis intelectuais. É trazer aquele meu irmão que está menos informado para o meu nível de informação. Isso também é uma forma de caridade. A gente defende, né, o espiritismo por conta disso, porque ele une ciência, filosofia e religião, e ele aproxima os humanos nessa questão do conhecimento, não afasta, e consequentemente nos aproxima de Deus também, né? Se eu falei alguma besteira, vocês me perdoem, né? Mas é muito bom essa conversa, né? Que a gente consegue dissertar a respeito, né? E conhecer um pouco mais os pontos de vista. Pois não, Alfonso? Em absoluto, você não falou besteira alguma. Eu só fiz uma pequena correção, porque o orgulho ele existe desde que o homem descobriu que ele poderia ser independente de Deus. E isso ocorreu ainda nos tempos da caverna. Então, as coisas ela vêm se acumulando o conhecimento que a ciência nos permite
a partir desse salto é imenso. E a gente vai ver logo em seguida que, para o final do século XIX, eles achavam que a ciência já tinha conseguido tudo. E a gente vai ver em seguida que não é bem assim. Vamos lá. Eu quero parabenizar a Bruna pela inspiração e também o Afonso. Eu só queria corroborar aí com o Afonso a respeito da, da, da ciência especulativa, né? Até um certo período, depois passou a ciência empírica, onde ela baseia na experiência e na observação, que é o que traz, né, o positivismo dentro dos conceitos e do entendimento. O Milton gostaria também de trazer sua palavra. Boa noite a todos. Não, só para fazer aqui, não sei se eu vou devagar, mas um acrescentar que de tudo isso, a gente vê que o Espiritismo, ele trouxe nessa explicação da história do mundo com mais clareza, aí, trazendo a ciência, né, o ponto de vista da ciência, na parte religiosa e tirando do imaginário. E isso deixa mais claro, né, que o advento e os esclarecimentos que o Espiritismo trouxe faz todo sentido, porque aí ele mostra que as coisas têm explicação, inclusive que existe vida após a morte, os porquês das aflições, dos desafios de cada pessoa aqui no plano material, que tudo isso está interligado e faz sentido, porque a justiça de Deus encaminha todas as coisas. Então, sigamos. 4. No ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, de certo. Mas não há contestar que destruiu, sem remissão, todos os erros capitais e lhe lançou os fundamentos essenciais sobre dados irrecusáveis. Os pontos ainda duvidosos não passam, a bem dizer, de questões de minúcias, cuja solução, qualquer que venha a ser no futuro, não poderá prejudicar o conjunto. Ao demais, malgrado aos recursos que ela há tido à sua disposição, faltou-lhe, até agora, um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. Muito bem. Já Kardec, já no século XIX, né, em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, faz a pergunta, né, no ponto a que chegou em o século XIX, venceu a ciência todas as dificuldades do problema da Gênese? Não, né? Porque ainda existem muitas outras coisas a serem descobertas, a ser ditas ainda, que nós ainda não estamos de conhecimento, não temos esses números na mão, mas com certeza com a evolução, com tudo isso, teremos muitas outras coisas para frente, né? Então, isso é muito importante. Kardec já formalizou que nada se estagna, né? Tudo tem progresso, e ali é um ponto de partida. Só reafirmando, né, a questão da ciência, hoje, com o lançamento, né, há alguns anos do telescópio James Webb, o homem está descobrindo novas galáxias, né, antigas, na verdade, galáxias, que são quase da mesma idade, né, do Big Bang. Então, a gente vê que uma teoria que foi aceita durante mais de meio século, né, pode ser substituída agora por uma nova, né, ou seja, o universo não começou talvez daquela forma como o homem, os cientistas, né, apontaram durante todo esse tempo, e isso é importante porque a gente vai aprofundando, né, com a tecnologia, a gente vai conseguindo chegar cada vez mais longe e voltar no tempo, até chegar ao ponto, né, que seja permitido que o homem conheça a verdadeira origem de tudo. Tem um ponto importante aqui, que eu vou cutucar vocês agora. Faltou-lhe, até agora, um elemento importante, sem o qual jamais a obra poderia completar-se. O que nós podemos entender por isso? Afonso, consegue? Bom, eu entendo, pois aí o Luiz Gustavo me corrige, por favor, que ele está justamente dizendo, levantando a questão da ciência aceitar a espiritualidade
como atuante no mundo corpóreo, né? Ele coloca aqui que os pontos duvidosos ainda são poucos, né? São questões de minúcias, o que hoje a gente sabe que não é, né? Que no comecinho do século XX eram teorias, teoria quântica, teorias outras que mudaram totalmente a visão newtoniana que se tinha até a época de Kardec. Então, o próprio Fabrício acabou de levantar, né? Hoje a hipótese do Big Bang, ela explica como o universo está se comportando, mas não fala mais nada em relação à origem do universo, né? Ele já fala, não, mas a origem do universo nunca foi pretensão do Big Bang. Se a gente pegar os escritos do final do século XX, 1980, 1990, vários cientistas colocavam o Big Bang como origem do universo. Então, a mentalidade humana, a mentalidade científica tem essa característica, né, de aceitar que novas evidências forcem a mudança de uma teoria. A teoria da relatividade ainda é uma teoria, porque estamos propensos a ter evidências que mostrem que ela não é aceita, não pode ser aceita em qualquer condição. Então, eu acho que o que ele põe aqui é isso: falta à ciência a humildade de aceitar que existe um mundo paralelo que influencia no mundo físico. Então, confirmando o que o Afonso falou, que realmente é esse elemento espiritual que está faltando para que a ciência dê a chave completa, né? Porque ela estuda toda a vida material. E a hora que a ciência estiver junto com a espiritual, então ela se funde inteiramente. É o que Kardec explica mais para frente, né? Eu acho isso de grande importância também. Luiz Gustavo? Boa noite. Eu concordo plenamente com o Alfonso, com você, Rui. Realmente, o que é colocado aí, na minha opinião, é o elo que falta, essa ligação com o espiritual, né? E é interessante que, quando, no meio dos anos 90, agora, deixa eu ver, não me lembro exatamente o período que foi desenvolvido, mas no projeto Genoma, à medida que eles estavam quase chegando já ao final da codificação, o cientista, né, que estava coordenando o experimento, que envolveu praticamente 18 países, ele disse que havia descoberto o gene de Deus, né, o DNA de Deus, porque chegou num determinado ponto do, dessa codificação, né, do genoma humano, que não havia outra explicação na ciência humana que justificasse todo aquele conjunto de informações que ali haviam, né? E remontando à antiguidade, fazendo um link lá com o item 3, é importante a gente perceber que todo esse avanço ele vem da natureza humana de observação, da nossa capacidade de observar o ambiente, né, onde a gente está inserido e a mesmo transcender o próprio ambiente, o próprio planeta, né? Foi o que o nosso colega aí disse com relação ao James Webb e outros satélites que estão no espaço, a quantidade de descobertas, né, que estão acontecendo quase que diariamente. É o poder da observação humana. E Kardec deixa isso bem claro também quando a gente estuda o método científico, né? O método experimental que Kardec utilizou, e fica bem claro, né, que a ciência espírita ela chegou aos resultados pelos efeitos.
Então, foi através da observação desses efeitos, utilizando um método já ligado ao positivismo de Kardec, né, que tudo foi o quê? Montado, compilado e teve o auxílio da ciência também. Então, eu queria só fazer essa ênfase, a capacidade do ser humano de observar o mundo onde está inserido e fazer os questionamentos. Tem um slogan antigo da TV Futura que diz o seguinte: o que move a humanidade não são as respostas, são as perguntas. Obrigado. Obrigado, Luiz. Sigamos, Ângela. 5. De todas as gêneses antigas, a que mais se aproxima dos modernos dados científicos, sem embargo dos erros que contém, postos hoje em evidência, é incontestavelmente a de Moisés. Alguns desses erros são mesmo mais aparentes do que reais e provêm ou de falsa interpretação atribuída a certos termos, cuja primitiva significação se perdeu ao passarem de língua em língua pela tradução, ou cuja acepção mudou com os costumes dos povos, ou, também, decorrem da forma alegórica peculiar ao estilo oriental e que foi tomada ao pé da letra, em vez de se lhe procurar o espírito. Pois é, aqui está falando bem claro Kardec, né, que de todas as gênesis que vieram, a que mais se aproxima da ciência é a de Moisés, né? Pode ser que houve alguma coisa diferente, mas isso vem da tradução, né, do idioma, de tanta coisa, de mais de, sei lá, de 4.000 anos atrás, 5.000 anos. Então, é muito difícil trazer, né, em um dia as mesmas coisas, mas lembrando que Moisés foi o decálogo, né, onde teve os 10 mandamentos, são obras de Deus. Por isso que é mais próximo da ciência. E alguma coisa que não está correta pode ser uma mudança, realmente, né? E muitas coisas também não foram das leis de Deus, né? Foi criada por próprio Moisés. Alguma coisa pode estar diferente com a ciência de hoje, mas a que mais se aproxima seria a de Moisés. Fabrício? É só ressaltar a questão da alegoria, né, nos textos. Muitos escritos têm relação com cânticos muito antigos que existiam e que foram colocados, né, no texto, e hoje se dá uma interpretação bem diferente do que tinha na época, né, porque as pessoas não conheciam o sentido daquilo hoje, né. Então, é importante a gente sempre lembrar dessa questão alegórica que há em muitas doutrinas religiosas, né, e de se fazer, né, o milagre ou a fantasia dos seres humanos dar subsídios para que se possa, às vezes, né, não intencionalmente, mas às vezes por questão de deixar com um exacerbo de fé, baseado na ignorância, né? Então, tipo, meu Deus é poderoso, ele criou isso, ele fez aquilo, né? Então, muitos povos iriam colocar dessa forma. Então, é importante que a gente sempre leve a história a sério, né? Boa noite a todos mais uma vez. Tem um pequeno trecho que eu trouxe do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 2, que diz assim: é de todos os tempos e de todos os países essa lei, se referindo ao Decálogo, e tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter, pelo temor, um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos, adquiridos durante a escravidão do Egito. Então fica claro, né, que o Decálogo é de todos os tempos e de todos os países, que vem de Deus. E as outras leis são leis temporárias, passageiras, promulgadas por Moisés, dada a necessidade da época. Alfonso? Novamente, aqui temos que lembrar
que Kardec escreveu esses textos no mundo europeu, no mundo que era eurocêntrico, né? A Europa se entendia como centro da humanidade, e que a Igreja Católica, no qual a Igreja Católica ainda tinha, como ainda tem, uma importância e uma ascendência muito forte, né? Então, tentar justificar a gênese bíblica, que a gente vai ver bem isso no próximo capítulo, colocando-a como alegoria, que a ciência depois veio mostrar que isso acontecia, mas em períodos diferentes e tudo mais, quer dizer, usar muito a questão da alegoria, da significância, né, da simbologia da Bíblia, é um pouco na questão de, primeiro, fortalecer o cristianismo, que Kardec tempo todo vem colocar o cristianismo como o parâmetro moral mais adequado à humanidade. Consequentemente, não desacreditar totalmente a Igreja Católica, porque se combater, como a ciência estava tentando fazer. Então, novamente, com o espírito de conciliação, que Kardec tinha esse espírito, né? Ele, num determinado período, ele, conhecedor, sendo praticante da religião católica, que a família dele era, e sendo conhecedor do protestante, que ele estudou em Verdun, ele pensava quais os pontos que poderiam unir as duas religiões. E depois aqui ele continua, onde que a ciência está exagerando em querer negar totalmente a Bíblia? Não, a Bíblia ela continua como válida, como palavra religiosa, principalmente pelo seu caráter de alegoria, né? E a gente tem que lembrar que nesse período, né, a Bíblia está deixando de ser um texto histórico da Terra e da humanidade para ser um livro doutrinário religioso. Então, a partir dessa época, do começo do século XX, que a Bíblia passa a ser aceita como livro doutrinário religioso e não mais como histórico, como era aceito até final do século XVII. Então, sigamos. 6. A Bíblia, evidentemente, encerra fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não poderia hoje aceitar e outros que parecem estranhos e derivam de costumes que já não são os nossos. Mas, a par disso, haveria parcialidade em se não reconhecer que ela aguarda grandes e belas coisas. A alegoria ocupa ali considerável espaço, ocultando sob o seu véu sublimes verdades que se patenteiam desde que se desça ao âmago do pensamento, pois que logo desaparece o absurdo. Por que, então, não se lhe ergueu mais cedo o véu? De um lado, por falta de luzes que só a ciência e uma sã filosofia podiam fornecer, e, de outro lado, por efeito do princípio da imutabilidade absoluta da fé, consequência de um respeito ultracego à letra, e assim pelo temor de comprometer a estrutura das crenças erguida sobre o sentido literal. Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Fecharam-se então os olhos obstinadamente. Mas fechar os olhos ao perigo não é aliviá-lo. Quando uma construção se afasta do prumo, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar, pelo respeito que infunda a vetustez do edifício, que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Interessante, né? Esse texto,
passada, porque tudo aquilo que se acreditava que era daquela maneira, jamais poderia ser modificado, porque uma vez que mudasse uma vírgula, mudaria tudo. E aí, então, ficaria difícil voltar, né, mostrar a verdade. Por isso, daria esse véu, né? E pergunto, mas por que que esse véu não pode ser demonstrado agora? Ora, a ciência que tem que mostrar. A partir do momento que a ciência mostra, olha, a Terra não é o centro do universo, aí desmorona alguma coisa, muda-se. Então, eu peço para o nosso filósofo, Alfonso, explicar um pouco mais aí. Eu acho que o texto está bem claro, né? Que não é porque alguns erros foram observados ou algumas situações foram observadas como alegóricas na, no início da Bíblia, né? Que ela não tem razão nenhuma, que deve se romper com a religião porque ela é fundada, ela é baseada em textos alegóricos. Todas as religiões humanas, elas têm um início mitológico, todas. E a religião católica, ou cristã, ela é o que 30%, 35% da humanidade. Nós temos outros 30% são extremamente espiritualistas, que são os chineses, indo-chineses, coreanos, etc. São extremamente espiritualistas, porém eles não têm um dogma cristão. Eles, inclusive ao contrário, eles conversam com seus espíritos com muito mais naturalidade do que nós do Ocidente. Eles têm uma facilidade de entender o quanto a ancestralidade influencia a vida no presente de uma maneira muito mais sólida, muito mais racional até, do que nós no Ocidente. Então, o Kardec vem chamar a atenção aqui, ele infelizmente talvez não conhecesse a fundo essas religiões orientais para poder trazer esse exemplo, mas ele vem dizer aqui que a religiosidade tem sua importância e não é porque você tem alguma alegoria na base que isso aí arruína o edifício todo. E a reconstrução tem que ser feita também com a ajuda da ciência. Nisso, Bruna foi muito feliz quando disse que a ciência aproxima, muita ciência aproxima o homem de Deus, porque ele vai perceber que existem traços no DNA humano que dependem de uma força, de uma inteligência superior para aquilo estar daquele jeito. Ele vai perceber para as equações da teoria da relatividade estrita geral, tem que ter uma inteligência superior que fez aquilo funcionar daquele jeito. Então, a aproximação que a grande ciência vai dar do homem a Deus, isso sim vai ajudar na reconstrução de uma religião com fé racional, com fé de crença firme naquilo que é verdadeiro, do que numa crença em alegorias. Paulo? Gostaria só de ler um trecho aqui da obra Interminável, a questão 27, que pergunta assim: o que é a ciência segundo o Espiritismo? A ciência é um dos pilares do Espiritismo, é uma ferramenta necessária para o desenvolvimento da humanidade. Através dela, o encarnado exercita seu intelecto e caminha em direção ao progresso, mediante as descobertas. Ela concede o sentido da vida de forma racional. Quando aliada à fé, é a mais poderosa ferramenta de avanço. E ela cita, por acaso, também a Gênese. A Gênese, capítulo 4, item 9, né, que daqui a pouco a gente vai chegar nele. A missão da ciência é de descobrir as leis da natureza. Ora, como essas leis são obras de Deus, não podem ser contrárias às religiões fundadas sobre a verdade. Se a religião se recusar a caminhar com a ciência prosseguirá sozinha.
eu lembro, eu não achei aqui agora na obra interminável, também fala, se em algum momento nós tivermos dúvidas entre o espiritismo e a ciência, siga a ciência, tá? Tem um outro ponto também que foi citado anteriormente, a questão da igreja, né? Kardec, apesar de estabelecimento da codificação da doutrina, eu sempre notei da parte dele um respeito muito grande pela igreja, porque a igreja teve um papel fundamental no desenvolvimento da humanidade, né? Desde lá de trás. Então, a maioria das religiões é baseada na igreja, tá? Só esse sinal de respeito. Obrigado. Luiz Gustavo? Eu queria fazer uma colocação, mas em forma de pergunta para vocês. Quando Jesus deixa claro para a gente no seu evangelho que ele falava em parábolas justamente para facilitar o entendimento do povo, né? Que era um povo simples, sofrido, e muitas vezes a parábola era a forma de se fazer alcançar a mensagem dele, né? A questão das alegorias, a gente sabe que ao longo da história, a igreja, ela adulterou muitos textos, né, originais, mas a questão das alegorias, a gente não pode entender como sendo uma forma proposital de ser colocada de forma que a grande massa pudesse também alcançar essas informações? Eu acredito que sim, né? As alegorias é de grande importância, até porque as pessoas precisavam ter uma historinha a ser contada para poder entender. Pega hoje uma criança, conta uma historinha para ela. Ela não vai captar bem essa história? Ela vai entender? Vai entender bem. Então, os povos daquela época, era necessário as historinhas, né, de forma alegórica, para que as pessoas pudessem captar melhor as mensagens. E é o que podia fazer, porque qual conhecimento tinha naquela época da espiritualidade? O povo ainda era um pouco mais embrutecidos a respeito disso, há 2000 anos atrás. E Jesus, na sua capacidade, na sua inteligência, fazia essas histórias para que as pessoas pudessem compreender. Concordo com o Rui, eu ia responder exatamente isso, que as metáforas, as alegorias, elas não têm apenas o objetivo de simplificar para que todos entendam, mas de tornar durar por mais tempo, né? Porque, como a gente sabe, as tradições passam de geração em geração através das histórias. Algumas lendas também são assim, né? Que são passadas de geração em geração, são contadas. Então, foi uma forma muito inteligente de fazer o conhecimento chegar ao povo mais simples, mas também de fazer esse conhecimento permanecer por mais tempo, para que chegasse mais longe. Não só que se chegasse àquele povo daquele local, mas que a história, permanecendo na memória das pessoas, fosse passada também para outras gerações. Afonso? Perfeito. Hoje, a antropologia nos mostra que até pouco tempo, nós considerávamos o mundo moderno, né, o mundo, a humanidade, a partir do conhecimento da escrita. E hoje a antropologia nos mostra que não. Nós tínhamos muito conhecimento antes da escrita, que permaneceram, e na América foram encontrados, também na América do Norte, aqui na América do Sul, na região do Brasil, várias e várias culturas que se mantiveram por conta do uso da música, da poesia, das histórias. Então, o conhecimento era transmitido de geração em geração, usando muito dessas alegorias históricas e musicais, etc., independente da escrita. A escrita veio muito depois. A própria Bíblia, hoje a gente tem conhecimento histórico que ela foi escrita por várias pessoas e que ela foi transcrita para a letra, né, para a parte escrita, mais ou menos 700 anos antes de Cristo, enquanto que Moisés é de 1.200 anos antes de Cristo, 1.300 anos antes de Cristo. Então demorou entre Moisés e até os primeiros fragmentos escritos que nós temos da Bíblia hoje,
demorou aí na faixa de 500, 600 anos. Aí começaram os fragmentos, apareceram os fragmentos escritos. A Bíblia, ela é o livro antigo, o texto antigo, com maior reprodução na humanidade. E as incoerências que se encontra de uma tradução para outra são muito poucas. A gente fica assim, coisas abaixo de 2%, as incoerências que se encontram ao longo desses séculos todos que a gente tem, que a Bíblia está sendo escrita. O segundo livro, que nós temos maior número de cópias, são os escritos de César, que são 8. A Bíblia tem mais de 20.000 cópias antigas. Então, é um conhecimento muito importante que não pode ser desprezado simplesmente porque ele é alegórico. Então, o ser humano ele demorou muito para começar a colocar esse conhecimento na forma escrita. Então, esse conhecimento é muito anterior a essa capacidade. Mas nem por isso ele deixa de ser verdadeiro. Ao contrário, ele é muito útil até hoje. Diga, Miguel. Eu gostaria de deixar uma pergunta para cada um estudar até a próxima aula. O que vocês consideram? A Bíblia é um livro? A Bíblia é um livro sagrado? Ou a Bíblia é um livro sagrado dos cristãos? Essas três possibilidades. O que cada um acha para a próxima aula? E agora já estamos em cima da hora, né? Eu só queria reforçar que da pergunta do Luiz Gustavo com relação à parábola. Eu lembro de um estudo que o professor comentou que a forma que Jesus utilizou através das parábolas, a parábola é quase que como um exemplo, que é a única forma de você realmente educar um povo, né? Então, por isso que ele usou essa forma, tá? Nosso horário já está em cima, né? Eu vou pedir para que o Milton faça a prece de encerramento. Abrir aqui na prece do planeta, a prece de número 2 do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Prece de Francisco de Assis. Pai, fazei-me bondoso o suficiente para enxergar além da minha espécie. Permite-me compreender que, se Deus gerou a vida, devo conservá-la. Quando sucumbir aos desejos do consumo de carne, fazei-me forte o suficiente para resistir e persistir no caminho do respeito. Solidificai esse propósito para que ele permaneça em meu espírito, mesmo com o véu do esquecimento. Sei que os animais do planeta necessitam de minha compaixão, assim como um dia eu precisei dos que me tutoraram. Protegei as florestas, rios e mares, para que o planeta possa prosperar. Aflorar em meu instinto o amor, aprisionai o orgulho que me consome e o egoísmo que me cega. Onde houver destruição, que eu leve reconstrução, pois sei que sou responsável pelo mundo que me cerca. Que assim seja. Francisco de Assis, Matão, 1º de janeiro de 2021. Que assim seja. Uma boa noite a todos.